Bom dia, eu gostaria de agradecer bastante o convite do professor Roger. E durante a semana, quando a gente conversou algumas vezes sobre esse evento, aí eu falei assim, pensa aí numa fala de 10 minutos, né? Então eu gostaria de aproveitar o tempo para gravar um diálogo com vocês a partir do que vocês vêm fazendo e do que vocês farão, né? Eu sou ex-aluno dessa rede e sou ex-professor aqui dessa região, né? Trabalhei muitos anos aqui nessa DRE e eu tenho uma conexão muito forte com o trabalho que é desenvolvido pela prefeitura, porque, sem dúvida, os melhores professores de educação física que eu conheço vêm trabalhando, né, e fazendo suas atividades aqui nessas escolas, e esses professores vêm nutrindo bastante aquilo que a gente tem pensado acerca da educação física. Então, eu posso dizer que a gente está aprendendo bastante com a experiência desses colegas, né? E aí, elogiar muito, né, aqueles que se dispuseram a hoje estar aqui, tanto para apresentar suas práticas, quanto para aprender e debater as práticas dos outros. Esse formato, né, de apresentação de relato de prática, e aparece também na literatura como apresentação de relato de experiência, ele tem uma tripla função. Né? No primeiro momento, ele oportuniza aquele que está documentando sua prática, né, uma reflexão sobre aquilo que fez. E aí, claro, né, aqueles que estão passando por experiência perceberam questões positivas, questões que podem ser melhoradas, questões que precisam ser revistas, aprendizagens, portanto, para esse professor. Para nós que vamos assistir o trabalho de vocês, né, para todos aqueles que estiverem na sala acompanhando, também é uma oportunidade de pensar sobre a própria prática e de pensar sobre a prática do outro colega. E esse documento que você produz, seja em forma de texto ou em forma de imagem, esse documento ele pode circular. E ele pode beneficiar muitos outros professores que também estão em fase de formação inicial. Então, nada melhor do que um texto ou uma apresentação de filmes, né, de imagem que você produza, e que isso chegue àqueles que estão no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano das faculdades do Brasil e que possam aprender com alguém que está lá no campo, com alguém que está desenvolvendo, né, o seu trabalho, alguém que está pensando. Isso, gente, vocês imaginam o potencial pedagógico e político desses materiais, porque isso vai desconstruindo aquela ideia, infelizmente tão disseminada, né, que o professor de educação física não faz nada, que o professor de educação física só joga bola, e quando a gente vê a quantidade de experiências que vão ser documentadas hoje e a riqueza dessas experiências, né, a gente deixa, né, de lado essa visão preconceituosa e distorcida. E a gente vem num momento bem interessante, né, onde a palavra práticas corporais ganha evidência na literatura, né? Então essa expressão, práticas corporais, ela tem sido, né, desde 2010, ela começa a circular com muita força, né? Há um trabalho do Lazzarotti e seus colaboradores, onde ele vai, né, discutir a presença desse termo, né, nos textos de educação física, e que, na verdade, as práticas corporais, elas nada mais são do que tudo isso que está aí, né, que a gente tentou agrupar nessa lâmina, né? Ela é um produto da gestualidade sistematizada, com características lúdicas. Então é aquilo que a gente vem chamando de brincadeiras nessas lutas, esportes e ginásticas. Não à toa, muitas propostas do Brasil, e aí eu estou pensando, né, outra parte da nossa comunicação aqui, muitas propostas curriculares do Brasil vêm tratando esse tema, né, porque afinal de contas, as práticas corporais, elas são textos da cultura e elas veiculam significados daqueles grupos que as produziram e as reproduziram. Então, há algo mais, gente, acontecendo quando os nossos meninos e meninas estão numa experiência com futebol. Há algo mais acontecendo, né, quando eles estão numa experiência com funk ou uma experiência com pipas e assim por diante, né? Então, na verdade, funk, pipa, bolinha de gude, futebol, a ginástica que a gente acabou de ver aqui agora, elas veiculam significados. São textos da cultura. Logo, estão repletos de marcadores sociais, gênero, etnia, local de moradia, tempo de escolarização, faixa etária, etc, etc. E, portanto, são
componentes políticos do currículo da educação física. Então, a definição que o professor faz ao trabalhar com funk, ao trabalhar com circo, ao trabalhar com brincadeiras infantis, é uma decisão política. Como diria o Paulo Freire, o ato pedagógico é um ato político. Então, não é a mesma coisa a gente trabalhar com vôlei ou trabalhar com bolinha de gude. Não é a mesma coisa a gente trabalhar com bafo ou trabalhar com ginástica rítmica desportiva. Aqui há uma decisão política de quais são os significados que você vai colocar em circulação e quais são os significados que você vai tematizar. E nada mais interessante do que esse encontro no dia de hoje, no dia 28 de novembro, quando nós estamos em pleno debate dos currículos, municipais, estaduais, dos sistemas e da base nacional comum curricular. Então estamos vivendo esse momento tão interessante no Brasil, onde nós estamos tendo a chance de pensar qual é o rumo que a gente quer dar para o país no que diz respeito àquilo que a gente vai ensinar às crianças que a gente quer formar para os próximos 20 anos, pelo menos. Porque sempre que a gente faz um movimento tão grande como esse que nós estamos vivendo agora, a gente acaba marcando a escola e marcando os sujeitos da educação com essas questões. E aí o currículo é tudo isso, gente? O currículo é um compromisso muito grande, porque a gente faz sempre um recorte da cultura. E aí, claro, o currículo de educação física vai sempre fazer um recorte da cultura corporal, que não preciso definir inteiro para essa plateia, mas é sempre bom lembrar que essa cultura que a gente deixou aqui como destaque, essa cultura também vem sendo revista. Esse termo da cultura, que a gente, nos últimos anos, sofreu uma influência muito grande da antropologia, hoje a educação física está se nutrindo com outro debate da cultura. Uma cultura que é a produção de significados, uma cultura que é nada mais, nada menos do que aquilo que vai nos constituindo enquanto sujeitos. Então, se você parar para pensar, aquele vôlei, aquele circo, aquele pipa, aquela bolinha de gude que eu acabei de falar, que é a decisão que o professor e a professora tomam para abordar com as crianças, ela acaba constituindo aquelas crianças que lá estão. Então, se nós queremos, gente, uma sociedade menos desigual, uma sociedade em que as diferenças possam ser reconhecidas, uma sociedade em que todos possam interagir, nós precisamos, sim, procurar equilibrar o nosso currículo com práticas corporais pertencentes aos vários grupos sociais. Uma criança que, ao longo da sua escolarização, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, interagir com práticas corporais de todos os grupos que estão na sociedade, quer seja da cultura japonesa, como a professora Beatriz acabou de mencionar, ou quer seja da cultura africana, da cultura brasileira, etc, 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 essa criança terá um olhar mais sensível às diferenças que estão na escola. E vamos lembrar, gente, as pessoas com deficiência também produzem práticas corporais, as meninas também produzem práticas corporais, os ricos e os pobres, os que moram no interior e na capital, os que moram na zona urbana e na zona rural. Então, vamos olhar com atenção para o currículo, vamos valorizar as experiências pedagógicas dos professores, vamos transformar essas experiências pedagógicas em objeto de estudo, como é o encontro de hoje, e vamos criar um espaço maior à participação de todas as culturas corporais dentro do currículo. Parabenizo a Adri Butantan, parabenizo todos vocês que estão presentes e torço para que seja um dia com muitas aprendizagens. Obrigado, gente.